Boa noite, pessoal. Eu sou o Wilson Matias Júnior, trabalho aqui no Instituto do Coração e hoje nós temos uma noite extremamente especial. Nós temos dois convidados que dispensam apresentação, mas faço questão de falar dos dois. Primeiro, o professor Carlos Carvalho, é o nosso professor titular da disciplina de pneumologia aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E durante essa pandemia ele teve um papel muito especial de assessoria científica, estratégica para o governo do estado de São Paulo. Realmente teve uma atuação muito grande, vai estar falando para a gente sobre cansaço, né, as justificativas fisiopatológicas e as terapias emergentes na síndrome pós-Covid-19, e o doutor Ibrahim Maschiarelli, que é um amigo de início de carreira, querido colega do Fleury, ele é médico master aqui no Grupo Fleury, é especialista em ressonância magnética, entende todos os métodos diagnósticos em cardiologia, e é doutor em cardiologia aqui pela Universidade de São Paulo, e é especialista pela SBC, e é médico-chefe do setor de tomografia e ressonância magnética do Instituto Dante Pazanese. Então, sem querer demorar mais, eu gostaria de convidar, então, o professor Carlos Carvalho, que vai nos falar sobre estou cansado, né? Quais as justificativas fisiopatológicas e as terapias emergentes para a síndrome pós-SARS-CoV-2. Professor Carvalho. Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar participando dessa sessão, dessa webinar, e podemos discutir um pouco. De cara, eu gostei bastante do título, porque, principalmente numa segunda-feira à noite, com certeza estou, e grande parte de nós devemos estar cansados, né? Ainda mais depois de quase caminhando aí para 2 anos de pandemia. E essa pandemia, para mim, que sou da velha guarda, que estou completando aí no próximo ano 50 anos que eu entrei na faculdade, era inimaginável que eu fosse conviver, eu fosse ver uma doença que depois aí de 1 ano e 10 meses, ela conseguiu atingir mais de 253 milhões de pessoas, causando mais de 5 milhões de mortes. Com todo o avanço da medicina deste século XXI, com todos os conhecimentos que temos. Mas, por outro lado, nós temos mais de 248 milhões de pessoas que se recuperaram. E o que acontece com essas pessoas? O Francis Collins, que é diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ele, nessa apresentação dele, ele quis deixar claro que nós ainda não temos ideia do que vai acontecer nesse pós-Covid, do que vai ocorrer com as pessoas que se recuperaram. Então, o NIH, o Instituto Nacional de Saúde, está investindo mais de $1 bilhão para estudar o long COVID, ou seja, a COVID que vai ficando crônica e as alterações que ela vai trazendo. Alguns estudos já têm mostrado que mais de 50 sinais e sintomas ocorrem a longo prazo após a Covid-19. Na China, que foi o berço onde a Covid-19 começou, esse novo coronavírus foi detectado, já existem alguns estudos de acompanhamento de população de pacientes, essa de mais de 1.200 casos, que foram avaliados 6 e 12 meses depois. Então, essa corte mostrou
que alterações respiratórias que estavam presentes, essa MRC é uma escala de dispneia, que estava presente em 1/4 das pessoas, chegou, um ano depois, ao invés de diminuir, chegou a quase 1/3 das pessoas apresentavam ainda dispneia. O teste de caminhada de 6 minutos, ainda 14% estavam abaixo do limite do normal no primeiro 6 meses e, após 12 meses, ainda tinha 12%. Aqueles, um pouco mais de 100 casos que fizeram testes de capacidade pulmonar, mostraram que mais da metade havia um déficit de difusão, uma dificuldade na captação, na extração do oxigênio, mostrando a importância dessa situação. E em casos mais graves já foram relatados a necessidade de se realizar transplantes de pulmão naqueles que, em poucos meses, desenvolvem uma fibrose pulmonar muito intensa. Então, isso dá uma ideia dos custos que vão ter que ser preparados, o serviço de saúde vai ter que estar preparado para essa sobrecarga, não só de assistência, mas sobrecarga de algumas situações de altíssimo custo para o nosso serviço de saúde. Aqui em São Paulo, 6 transplantes de pulmão já foram realizados nesse último ano e meio, para vocês terem uma ideia de que o processo está em atividade. Eu vou mostrar para vocês aqui o complexo do HC, esse conjunto aqui de 3 blocos, que é o Instituto Central, que foi fundado em 1944. Esse Instituto Central, que tem 900 leitos, ele ficou exclusivamente, a partir do dia 30 de março do ano passado, até agosto, ficou exclusivamente para atendimento de Covid. 300 leitos de UTI foram montados, saímos de 87 leitos de UTI no hospital para 300 leitos de UTI e ainda 400 leitos de enfermaria. Então, essa população foi por nós acompanhada durante a internação e fizemos já um projeto para acompanhar esses pacientes no pós-Covid. Então, pós a infecção aguda pela Covid-19, nós montamos uma corte de pacientes entre 30 de março do ano passado e 31 de agosto. E, com isso, fizemos uma série de avaliações, desde uma entrevista médica, os sinais vitais, uma avaliação física e neurológica, o status de saúde mental, exames laboratoriais, testes de capacidade pulmonar, exames de imagem, testes cognitivos, olfatórios, avaliação de exposições ambientais e alterações da musculatura respiratória avaliadas por ultrassom e da musculatura periférica e também a mensuração de força muscular. Eu vou mostrar alguns dados para vocês, parte deles são ainda completamente inéditos, porque estão submetidos para publicação, estamos naquela fase de discussão com os revisores para finalizar a publicação. Mas dos que sobreviveram nesse período que estiveram internados no HC, nós conseguimos realizar uma avaliação geral e da parte respiratória em 749 pacientes. 445, ou seja, 60% oriundos da UTI e 40% oriundos da enfermaria. Elencamos uma série de avaliações, que eu vou mostrar mais detalhadamente para frente para vocês, para tentar definir, para tentar triar os pacientes que teriam mais risco de ter sequelas no pós-Covid. Então, nós ficamos, no final, com 470 pacientes que tinham essas alterações. Então, esses pacientes, eles faziam uma teleconsulta para responder uma série de questionários, depois eles iam numa avaliação presencial
onde eram realizados alguns exames, exames de laboratório, exames de imagem, e consultas com alguns especialistas, e depois aqueles que tinham uma gravidade maior vinham para a realização de uma tomografia de tórax, uma pletismografia, uma ergoespirometria e um ecocardiograma. Na teleconsulta, que era a primeira fase, então, nós contactamos todos os pacientes e uma enfermeira do nosso serviço, utilizando a telemedicina, contactava o paciente e fazia a aplicação desses questionários, dessas escalas. Questionários de qualidade de vida, que, avaliando 5 domínios: mobilidade, cuidados pessoais, atividades habituais, dor e mal-estar, ansiedade e depressão, caracterizava como que estava a qualidade de vida associada à saúde desses pacientes. Uma escala para avaliar a condição funcional, o status funcional do paciente, uma escala de fadiga. Essa escala do status funcional, já validada para a Covid-19, saía de um extremo onde não existia nenhuma limitação funcional até um extremo de limitação funcionais mais graves, onde havia comprometimento do paciente para a realização de atividades da vida diária, necessitando de cuidadores. A escala de fadiga também é uma escala bastante conhecida, bastante utilizada, principalmente pelos geriatras, que avaliam se o paciente se sente fatigado ou se ele tem muita energia, se ele consegue realizar as suas atividades normais ou se ele tem que dormir durante o dia, ou se ele tem que limitar a sua vida pessoal, a sua vida social, por ter algum grau de cansaço. A escala de fragilidade também é bastante aplicada pelos geriatras, sai de um extremo onde o paciente está muito ativo até no outro limite, o doente estando terminal, um doente de gravidade bastante avançada. E realizamos a escala de dispneia, que era um ponto central da nossa avaliação, onde o grau 0 seria quando o paciente só tem falta de ar quando realiza um exercício físico intenso. No nível 1, ele sente falta de ar ou um aperto, quando ele aperta o passo ou quando ele sobe escadas ou ladeiras. O nível 2, ele precisa parar algumas vezes quando ele anda no passo normal dele, ou ele tem que andar mais devagar quando ele está com outras pessoas, caminhando junto a outras pessoas da mesma idade. Ou, no nível 3, ele para muitas vezes devido à falta de ar, ou quando ele chega a caminhar cerca de 100 metros, ele tem que realizar uma parada, ele tem que realizar um repouso, porque ele já está muito cansado. Ou, no nível 4, ele sente falta de ar, que limita a saída dele de casa, ou ele precisa de ajuda, ou ele se cansa facilmente para se vestir, para tomar banho sozinho. Bom, voltando para a nossa coorte de pacientes, para os nossos 749 pacientes, então, nós fizemos a triagem e, no final, nós temos 348 pacientes que vamos realizar a tomografia computadorizada. 11 meses depois, 47,6% desses pacientes, ou seja, praticamente a metade da população ainda tinha alterações significativas na tomografia computadorizada de tórax, compatíveis com alterações pela Covid-19. Ou seja, pacientes que tiveram internados no hospital, não são pacientes que tiveram uma Covid leve e ficaram em casa, pacientes que necessitaram internação ou de enfermaria para receber suplementação de oxigênio, ou precisaram ir para a UTI. Dos que foram para a UTI, cerca de 80% precisaram de ventilação mecânica. Dessa população, os que se recuperaram, cerca de 11 meses depois, metade apresentava alterações significativas na tomografia. Em grande parte, ainda a persistência de vidro fosco. Vidro fosco em 98% desses pacientes. Então, o vidro fosco, que é
característico da fase aguda, ele persiste, ele demora para se resolver. E muitas vezes não se resolve. Metade desses que tinham alterações na tomografia tinham bronquiectasias de tração e distorção arquitetural. Ou seja, 25% do total caminharam para alterações graves compatíveis com fibrose pulmonar. Aqui nós temos um exemplo de um paciente com quadro leve, que, apesar de ter oximetria normal e capacidade pulmonar normal, tinha uma dispneia grau 3, apesar de os exames de imagem mostrarem alterações mínimas. Quando um outro exemplo aqui, um paciente que tinha dispneia baixa, tinha oximetria normal, mas tinha função pulmonar alterada, uma capacidade vital 60% do que era esperado, do que era previsto para ela, na tomografia tinha múltiplas alterações e mesmo no raio-x. Então, demonstrando que nenhum desses testes, a escala de dispneia, uma alteração de oximetria, um raio-x compatível com COVID, ou uma capacidade vital medida na espirometria abaixo do limite do normal, seria capaz de diferenciar, de triar os pacientes. Então, fizemos um estudo através da inteligência artificial, vendo quais desses marcadores, raio-x, oximetria, escala de dispneia e espirometria através da capacidade vital, poderia ser um marcador das alterações presentes na tomografia 11 meses depois. E testando individualmente cada um deles, o que se mostrou melhor, com uma sensibilidade de 85% e com uma área sobre a curva de 0,8, para a probabilidade de ter alteração na tomografia 11 meses depois, foi a associação dessas 4 variáveis, com diferentes pesos nessa avaliação. Isso nós conseguimos obter esses resultados. Um outro estudo que fizemos, tentando ver de onde vinham esses 749 pacientes, aqui em vermelho está o município de São Paulo, e aqui nessa linha mais escura, preta, está a área da Grande São Paulo. Vejam, esses pontos verdes indicam a origem desses 749 pacientes. Tínhamos pacientes de todas as regiões da Grande São Paulo fazendo parte dessa população que nós estudamos. E dispneia, alterações de status funcional, fadiga, olha a fadiga aqui, e ansiedade e depressão foram os sintomas mais persistentes. Avaliando alguns fatores clínicos, como intubação e índice de massa corpórea, alguns fatores sociodemográficos, como sexo, idade, raça, classe social, renda per capita, alguns fatores ambientais, como poluição atmosférica, densidade populacional e presença de áreas verdes nessa região, nós observamos que o sexo masculino esteve relacionado à presença, 11 meses depois de dispneia, a um status funcional pior, a presença de fadiga e de ansiedade e depressão. Os pacientes mais idosos se associaram à ansiedade e depressão maior. Os indivíduos de classe social D e E tinham mais dispneia do que os outros. Os pacientes com IMC mais alto tinham mais dispneia. Os pacientes que ficaram mais intubados tinham mais ansiedade e depressão 11 meses depois. E as áreas de poluição atmosférica, quem vinha de áreas de poluição atmosférica maior, tinha mais dispneia, mais diminuição do status funcional, mais fadiga e mais ansiedade e depressão. Então, resumindo aqui, avaliando as sequelas na fase aguda e comparando com aqueles que tinham mais desabilidade, que estavam mais comprometidos 6 a 11 meses depois, nós vimos que foram aqueles que tinham mais inflamação quando da internação, tiveram na internação PCRs mais elevados, dímero D mais elevado. E no pós-Covid tinham força muscular, principalmente fazendo aquela hand grip, aquela apreensão, estava diminuída. Aqueles pacientes que tinham mais dificuldade de fazer um teste simples, de sentar e levantar por 1 minuto,
e avaliando a queda da oxigenação desses pacientes. E o maior discriminante, a alteração mais discriminante, está de novo aqui, o cansaço. Então, com o cansaço eu comecei a minha apresentação e com a fadiga eu complemento. Muito obrigado, espero participar a seguir da discussão. Bem, então vamos agora ao Dr. Ibrahim Maciarelli, que vai nos falar sobre o papel dos marcadores laboratoriais e dos métodos de imagem na investigação clínica. Ibrahim, é com você. Boa noite, Wilson. Muito obrigado pelo convite, pelas palavras gentis, das quais a mais verdadeira é que nós somos amigos desde o começo de carreira, né? E é gostoso ter essa história construída aí, em muitos capítulos que nós escrevemos juntos, e espero construir muita coisa para frente. É um enorme prazer estar aqui na companhia do Carvalho, na época que eu tive uma outra atividade profissional, nós chegamos a trabalhar juntos, eu já aprendia muito com ele naquela época, continuo aprendendo agora, e foi muito interessante essa apresentação preceder a minha, até porque coloca em perspectiva muitas das dificuldades que nós temos para enfrentar essa condição clínica. Eu pensei muito se eu ia começar, como eu sempre começo, e acabei cedendo à tentação e vou começar como eu sempre começo. Porque como me pediram para falar de marcadores bioquímicos, métodos de imagem, eu achei importante lembrar a todos que, embora eu não tenha nenhuma ligação com a indústria, e não tenho nada contra quem tenha uma atividade profissional como outra qualquer, eu tenho um conflito de interesse que eu acho muito mais sério, que você sabe, eu vivo de fazer, como você disse, tomografia e ressonância. Então, eu vou tentar equilibrar as coisas, e, para dizer a verdade, eu tentei levar essa conversa mais para o lado de como usar e como entender os métodos, mais do que falar de um comparativamente em relação ao outro. Mas, inevitavelmente, vou acabar pesando um pouco mais minha mão para o lado da tomografia e da ressonância, então eu quero fazer esse aviso já de saída. É inexorável se a gente mencionar que houve esse ataque global o ano passado, e a partir de novembro de 2019, o mundo começou a ser atacado pelo SARS-CoV-2, que entrou pelo nariz, chegou nos pulmões e logo começou a apresentar aí seus efeitos, suas correlações com o coração. O vírus chegou lá, chegou no sistema cardiocirculatório, com uma relação que, desde o começo, nós mostramos ou aprendemos que era muito complexa. Começava pelos mecanismos de ligação do vírus com os inibidores da enzima, com os sítios de receptor da ação da enzima inibidora da conversão em angiotensina. Começava com os diversos mecanismos pelos quais poderia existir lesão do coração. Começava com o fato de que, passando o tempo, as coisas não se resolviam. Isso foi uma coisa interessante, porque nós estamos muito acostumados a pensar, principalmente em infecção viral, em coisas que acontecem na hora e, às vezes, tardiamente, em mecanismos de miocardite, aqueles vírus que ficam dormentes no corpo muito tempo, ou causam lesão por via autoimune, por, enfim, outros mecanismos. Mas nós vimos que o comprometimento cardíaco poderia e, na verdade, surge em diferentes momentos da evolução. Logo de cara, vimos que acontece muito na fase aguda. Relatos iniciais mostravam que o aumento de troponina era um marcador de prognóstico desfavorável e que a troponina T, quando aumentava, aqueles que apresentavam cardiopatia tinham prévia, quando tinha um aumento da troponina T, tinha até o dobro da mortalidade, ou seja, um marcador de prognóstico bastante ruim. Aprendemos também que a prevalência de cardiopatia era difícil de ser avaliada. É muito interessante a gente perceber como, logo no início, em que ninguém pensava muito nessa relação Covid-19 e coração, as estatísticas variavam muito. Com o tempo, nós fomos percebendo que o grau de comprometimento cardíaco é alto, mas sistematicamente é importante que se atente para esse fato, porque existindo injúria miocárdica, que nós aprendemos é mais frequente do que se pensava, mesmo em quem não tinha cardiopatia antes, a evolução é muito mais desfavorável e a mortalidade é muito mais alta. Na verdade, mais uma vez, as coisas se mostraram muito mais complexas do que nós pensaríamos que fosse. E à medida que o tempo evoluiu, o coração foi ocupando um papel central, e quando nós passamos para a definição, ou para pensar, para a consideração do que é o Covid prolongado, nós vimos que várias vezes se precisaria pensar qual o grau de comprometimento do coração, qual a repercussão da doença sobre o coração, ou como esses fatores poderiam interagir.
E, na verdade, essa questão do Covid prolongado ainda é, e de novo, eu agradeço muito aquele jogo, logo no comecinho da apresentação do Carvalho, quando ele disse da complexidade de quanto dinheiro está se investindo para se estudar isso, porque a gente está falando tanto nisso que parece uma coisa corriqueira, que já foi incorporada no nosso dia a dia, mas veja que foi apenas no mês passado que a Organização Mundial da Saúde veio com algumas definições daquilo que seria esse Covid prolongado. É uma parte melhor, a coisa mais prevalente, o sinal, o sintoma mais prevalente nessa condição já foi discutido também pelo Carvalho, que é a dispneia. Mas outros elementos como dificuldade cognitiva existem, e lembrando que esse Covid prolongado tanto pode incluir os sintomas que surgem ao longo da evolução, como também entra nesse rol dessa nossa conversa de agora, aqueles pacientes que apresentam persistência do sintoma. Ou seja, parecia que é difícil, mas ainda mais difícil, mais complexo, nós temos muito que aprender. Temos que aprender porque os sintomas muitas vezes não são específicos. Nós vamos ver que por trás do sintoma existem diferentes mecanismos de lesão cardíaca e, consequentemente, nós temos que abordar esses pacientes de manejo terapêutico de uma maneira diferente. Em segundo lugar, o conhecimento está mudando muito rapidamente e seguramente essa conversa, o ano que vem, já tem que mudar completamente. Isso aqui estará desatualizado com certeza. E, além disso, alguns achados de exames de imagem podem ter significado incerto. Eu gostei muito e me facilitou um pouco do trabalho. No mês passado surgiu essa publicação, Nature Reviews, exatamente abordando o envolvimento cardíaco na aplicação do Covid-19, e eu vou rever esse quadro que eles, por um lado, sintetizam a coisa, por outro lado, eles deixam bem claro o grau de complexidade da questão com que nós nos defrontamos. Esse Covid prolongado, esse Covid que continua com sintomas, pode ter envolvimento cardíaco, e como eu disse, não é porque aconteceu no passado que a gente não entra nessa conversa, aquele que aconteceu na fase inicial e que persiste também é considerado um sintoma desse Covid prolongado. Assim como nós podemos ter que abordar esses pacientes por um chamado, eu gostei dessa definição que eles dizem, um dano colateral da pandemia, que são os pacientes, nós vamos abordar um pouquinho isso mais, mas são os pacientes que tiveram síndrome coronária aguda, que não foi manejada adequadamente, que foi um problema maior, ainda é, mas foi um problema maior, e aqueles pacientes que apresentaram déficits estruturais que surgiram principalmente após a alta. Então, veja que nós estamos falando de muitas situações nas quais exames laboratoriais e nos quais exames de imagem serão obrigatórios para nos ajudar a definir o quadro do paciente e escolher o melhor caminho terapêutico. Dando um passo para trás, é inevitável nesse assunto, temos que lembrar que as coisas podem ter começado, como o artigo diz, eu acabei de mencionar, na fase aguda, e aí existe sim uma certa correlação entre a gravidade da apresentação clínica e a possibilidade de existir lesão cardíaca já naquele momento. Esse comprometimento pode ser de alguns tipos diferentes, nós sabemos, infelizmente, vou ter que rever algumas dessas causas de possíveis persistências e sintomas, mas sintomas novos podem surgir, para nos preocupar mais, não necessariamente guardando relação com o quadro clínico inicial. Algumas cardiopatias, principalmente nós veremos alguns tipos de arritmia, têm sido relatados em pacientes que não tiveram quadros iniciais muito graves. Ou seja, nós sabemos que ainda temos que aprender muito e muita pesquisa ainda terá de ser feita. Dos sintomas persistentes, o mais prevalente deles é a dispneia. Carvalho, como ele já mencionou, bastante da parte pulmonar, mas tem também a área cardíaca envolvida nisso, que também tem como sintoma muito frequentemente dor precordial. Além da dor precordial, as arritmias começam a surgir cada vez mais e é importante ver se elas são ou não acompanhadas de alterações estruturais. Mais uma vez, eu vou insistir nisso, é muito importante que nós troquemos ideias, participemos de reuniões como essa, troquemos informações para saber o que valorizar e não ser negligente com algum sintoma que mereça mais cuidado, e ao mesmo tempo que não valorizar e não criar problemas maiores, já que problemas é o que não falta nessa fase. Vou começar abordando situações como essa, um caso absolutamente corriqueiro, um homem de 51 anos que teve o diagnóstico de Covid-19 3 meses antes dele procurar o médico por a queixa de palpitação. Ele foi para a UTI sim, mas não teve necessidade de intubação orotraqueal, e a queixa dele agora de palpitações e o coração mostrava contratividade preservada. As arritmias são uma preocupação bastante frequente, tanto na fase inicial
como na fase tardia. É uma das sequelas que nós devemos procurar, mesmo em pacientes que não tiveram COVID complicado, como é o caso que eu acabei de mostrar. E nós sempre nos lembramos das taquiarritmias, mas é importante lembrar que as bradiarritmias também fazem parte desses quadros e não podem ser negligenciadas. Em fevereiro desse ano, saiu no Circulation Arrhythmia esse levantamento bastante interessante, com dados do mundo inteiro. Dados daqui de São Paulo foram coletados aí no Instituto do Coração, quem um dos coautores é o professor Maurício Scanovac, e mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, que algumas arritmias, principalmente a fibrilação atrial, é a mais frequente, mas mostra também que a prevalência dessas arritmias variou conforme a região do mundo em que isso acontecia. Veja que, por exemplo, a própria fibrilação atrial na América do Sul aconteceu em 2/3 dos pacientes incluídos, muito mais do que, por exemplo, na Ásia, em que foi praticamente a metade. Já quando nós vamos falar de taquicardia ventricular, vejam que, mais uma vez, a América do Sul teve muito mais, inclusive, que qualquer outra região do planeta, né? Então, isso mostra que existem peculiaridades regionais, e, na verdade, é uma doença um pouco discriminatória, até nós podemos dizer assim, porque nem sempre os acometimentos são uniformes no mundo inteiro. Fibrilação atrial é a mais frequente, mas o mais preocupante é, de novo, insisto, não há ainda uma correlação estabelecida entre manifestações clínicas iniciais, gravidade inicial e associação com esse tipo de achado tardio. Isso faz com que todos os pacientes tenham que ser avaliados por meio de métodos gráficos, como eletrocardiograma, em muitos casos a monitoração ambulatorial com o sistema Holter, ou até sistemas de 24 horas ou 7 dias. E tão séria é essa questão, e tão difícil de responder, que muitas publicações sérias, esse é o Europace, agora bastante recente, mostra que alguns autores têm proposto que se lance mão de dispositivos conectáveis, né? Não gosto muito de usar termos em inglês, mas, enfim, não consegui arrumar um equivalente em português, são os wearables, para poder monitorar esses ritmos e passar mais informação para quem acompanha. Porque é até difícil estabelecer um fluxo correto de acompanhamento. Será que tem que fazer eletrocardiograma? O eletrocardiograma em todo mundo é fácil, mas eletrocardiograma em todo mundo que teve forma leve, nós nem sabemos perfeitamente qual a prevalência dessas formas leves na população em geral. Então, há muito que se aprender, mas, de qualquer maneira, diante da suspeita em pacientes que apresentam palpitação, eletrocardiograma e o sistema de Holter, no caso de dúvida, tem que ser avaliados. Outra questão clínica relevante é a questão da dor torácica, que, como diagnóstico ou até como manifestação de síndrome coronária aguda, ela é mais prevalente na fase aguda, mas existe uma peculiaridade dela que, nos casos de COVID prolongado, pode ser importante. É claro, existe, como eu disse, é mais relevante na fase aguda, existe uma associação mais clara com gravidade clínica inicial, mas existe uma condição que mais o ano passado, mas ainda esse ano acontece, dos pacientes que o próprio artigo que eu mencionei da Nature Reviews já chamava atenção para esse fato, de pacientes que não procuraram assistência médica ou, quando procuraram, foram já numa fase mais avançada. Então, existem situações, é importante você avaliar um paciente, explorar bem esse aspecto de ter tido uma dor torácica que possa lembrar síndrome coronária aguda, porque existem situações nas quais a manifestação agora, alguns meses depois, é de dispneia, de insuficiência cardíaca, mas se tratou de uma síndrome coronária aguda não tratada adequadamente lá atrás, na fase inicial, além da insuficiência cardíaca, é claro, todos sabem, isso também pode se manifestar como arritmia. Lógico que aqui, se eu tenho insuficiência cardíaca, nada mais natural do que, de novo, falar em exames bioquímicos, e aqui nós estamos nos referindo principalmente ao BNP, ao ProBNP, para fazer a avaliação da gravidade da disfunção cardíaca, e o ecocardiograma é obrigatório sempre que eu suspeitar de disfunção contrátil do ventrículo esquerdo. Não estou dizendo isso pela amizade que eu tenho com o Wilson, mas porque é verdade. Às vezes eu preciso ir além. Quando eu não tenho certeza do tipo de lesão. Imagine que eu posso estar avaliando esse paciente e encontro um déficit contrátil do ventrículo, mas eu não consegui determinar clinicamente o ponto em que poderia ter tido ou não uma síndrome coronária aguda ou algum tipo de necrose miocárdica. Então, se eu preciso descobrir o tipo de lesão, o mecanismo pelo qual vem injúria miocárdica, aí sim eu vou poder lançar a mão da ressonância para fazer principalmente a caracterização tecidual. Essa caracterização é feita com injeção de contraste paramagnético, gadolínio,
E eu resolvi mostrar um pouco de detalhes aqui, porque as duas situações a gente tem encontrado na avaliação dos pacientes pós-Covid. Nós injetamos o gadolínio, esperando 7 a 12 minutos, em condições normais, o coração deve ser, nós devemos poder fazer a imagem do coração livres do gadolínio, mas pode ser que fique a retenção em algum lugar, que ele fique brilhando. Ficou brilhando, 7 a 12 minutos depois, o pessoal chama isso de realce tardio. Nesse caso, é um realce tardio de parede lateral, que tem uma morfologia em onda, ou seja, ele é subendocárdico, progride para a transmural, e naturalmente nós podemos imaginar que essa é uma região irrigada por um ramo marginal da artéria circunflexa. Consequentemente, nós podemos dizer que é um realce que respeita a anatomia coronária, é um padrão isquêmico. E isso tem mostrado que, de fato, houve um subdiagnóstico de síndrome coronária aguda. Nós temos alguns casos em que não há relatos de síndrome coronária aguda. Os pacientes, depois do exame, acabam confessando: olha, tive um pouquinho de dor mesmo ano passado, ou há 6 meses atrás, ou no começo desse ano, e nós encontramos sequelas de evento isquêmico e que não foram tratadas. E pode ser que, ao contrário dos padrões isquêmicos, nós encontramos realces como esse, realces que não respeitam a anatomia da coronária e que podem ter uma distribuição endocárdica, epicárdica, mesocárdica, ou seja, naquele padrão de evolução em onda. Esse padrão não isquêmico é particularmente importante nos pacientes pós-Covid, porque existe alguma relação entre eles e, eventualmente, o tipo de déficit que o coração apresenta. Então, nós temos o caso do Chagas, que é esse realce de ponta, temos um caso de amiloidose, com esse realce difuso, todos sabem do realce da cardiomiopatia hipertrófica, mesocárdica, nas áreas de maior aumento da espessura, ou o realce mesocárdico da doença de Fabry, mas o que mais quero chamar a atenção nessa nossa conversa de hoje é esse padrão de realce epicárdico, por vezes mesocárdico, que é muito comum de se encontrar nas fases, em diferentes fases evolutivas da miocardite. A miocardite do COVID é uma condição ainda não totalmente conhecida. Existem relatos, já se documentou alguns casos onde existe o vírus no interior do miócito, mas muitas outras vezes o mecanismo de agressão é distinto. Pode ser por algumas outras formas, inclusive pela própria tempestade de citoquinas, existe pela crise inflamatória, que também pode lesar o coração, e ele é acompanhado de disfunção. Repito, nesses casos, os exames bioquímicos podem ser BNP, proBNP, e o ecocardiograma é rigorosamente obrigatório diante de presenças clínicas como essa. Um homem de 58 anos, 30 dias após ter alta com diagnóstico de COVID não complicado, ele teve uma dor precordial, ele fez um eco que mostrou uma hipocinesia inferolateral, a cinecoronariografia não mostrou lesões. Será que o eco errou? Não. Foi feita a ressonância foi feita 10 dias depois do eco, o déficit aqui é um pouco mais acentuado porque a doença progrediu, o próprio paciente mencionou que teve alterações manifestações clínicas mais acentuadas, a gente observa perda de sincronia contrátil, insuficiência mitral, que o eco já havia mencionado, mas nós observamos um aumento do T1 nativo, eu já vou abordar um pouquinho mais isso, e a presença do realce tardio. A existência dele nessa morfologia nos ajudou a fazer o diagnóstico de miocardite, a extensão mostrou que o quadro era sério, e o fato dele estar persistindo conforme o paciente evoluía mostrava que era um prognóstico pior. Essas alterações são as mesmas, eu trago aqui não para falar da ressonância, mas para falar que são as mesmas alterações que nós vemos em outros tipos de miocardite. Do ponto de vista anedotal, eu poderia dizer que eu tenho percebido que nos casos, principalmente da fase aguda, o realce tardio é um pouco mais brilhante, acho que talvez um pouco mais edema, mas isso de novo tem relação com a gravidade do quadro. Na fase tardia, principalmente, os quadros são absolutamente superponíveis àqueles que nós vemos em outro, o que dá uma dificuldade diagnóstica, e até o momento o diferencial com outras formas de agressão é difícil, embora nós possamos ter mecanismos peculiares, como eu disse, para a tempestade inflamatória, por exemplo, e o manejo clínico que se faz, que se recomenda, é de uma miocardite. É importante que se faça a distinção de uma outra causa de disfunção ventricular também associada ao quadro inflamatório, que é a chamada doença de Takotsubo, a cardiomiopatia emocional, doença do coração partido, como já foi chamada, a cardiomiopatia do estresse, que pode ter aquela forma mais característica ou pode ter alguma disfunção regional. E aqui eu aproveito para lembrar que, além da tempestade inflamatória, a própria resposta imunológica do organismo
ao SARS-CoV-2, pode gerar agressões. Nós sabemos hoje que é um dos mecanismos pelos quais alguns vírus desencadeiam lesões miocárdicas no futuro, uma resposta mais ou menos autoimune, mas, de qualquer maneira, é importante que se faça a distinção. Um caso como esse, um homem, uma mulher, desculpe, que teve um quadro de Covid não complicado, e que acabou depois tendo um quadro de dor precordial, cinecoronariografia normal, e nós vemos aquela morfologia bastante característica do Takotsubo, que depois reverteu contratividade normal, onde antes havia essa hipocinesia. Então, naturalmente, o ecocardiograma vai mostrar as alterações contráteis e a ressonância vai mostrar se existe ou não déficit permanente do miocárdio, lesão miocárdica total. Quando falamos em síndrome coronária aguda, quase sempre pensamos nas doenças com obstrução das artérias epicárdicas, mas eu queria lembrar que existe um estado protrombótico desencadeado pelo processo inflamatório que pode acontecer em diferentes níveis da circulação arterial do coração. Esse é um exemplo. Um homem de 64 anos teve um diagnóstico de Covid-19 5 semanas antes deste evento, Ele procurou, então, o serviço lá do Dante com dor precordial, CKMB de 42, cinecoronariografia normal e a ressonância mostrando a presença de áreas de necrose de padrão isquêmico. Isso era um caso de minoca, que também acontece nesses pacientes, às vezes tardiamente, e às vezes pode ter acontecido lá atrás, já teve casos que o paciente fez o cateterismo, foi normal, ninguém pensou que ele poderia ter sido alguma outra coisa, ele acabou evoluindo com disfunção regional, até dispenia e arritmias. Lembrar que é um quadro compatível com o síndrome coronária aguda sem supra, e a necrose miocárdica é mais parecida com o padrão isquêmico mesmo, pela oclusão microvascular. É a única vez que eu vou falar de tomografia para dizer que ela pode ser usada para excluir a presença de lesões epicárdicas nesse caso, mas que também pode evoluir para a insuficiência cardíaca. Nós sabemos que as quadros iniciais podem evoluir para isso, mas nunca esquecendo que a investigação começa pelo ecocardiograma, a ressonância pode servir, então, para mostrar o mecanismo pelo qual isso aconteceu e a aplicação prognóstica, o realce das informações prognósticas. Carvalho também já mencionou os distúrbios de coagulação relacionados ao tromboembolismo pulmonar. Nós sempre pensamos em síndrome coronária aguda e até em minoca mais recentemente, mas o tromboembolismo pulmonar, nós temos tido na nossa experiência alguns casos como esse, em que as dimensões são distintas e, por vezes, sem relação com a apresentação clínica inicial. Nós temos 20 casos lá do Dante que tiveram tromboembolismo pulmonar entre a terceira e a sexta semana de evolução, em que não tinha, claro, ainda mais prevalente no início, em pacientes mais graves, mas pode acontecer também, a exemplo da minoca, que eu mostrei, em casos que não tiveram manifestação clínica tão dramática, e aí os exames do dímero D, por degradação da fibrina, mas acaba parando na tomografia. Então, a coisa é complexa mesmo, porque além do quadro inicial, nós temos algumas peculiaridades, como eu já disse, essa não é uma doença que aponta ou compromete todas as pessoas da mesma maneira. Essa publicação da Nature chama atenção para as diferenças que existem nas etnias, mas lembra que essas diferenças estão associadas a fatores de risco, então existem critérios socioeconômicos. Nós sabemos que algumas etnias estão mais frequentemente numa faixa desfavorecida do ponto de vista socioeconômico, expostas mais a fatores de risco como obesidade, pouco acesso a hábitos de vida saudável, alimentação menos saudável também, mais heterogênica, e pode ser que essa seja uma associação indireta, ou pode ser que não, pode ser que exista, nós vemos que até a prevalência de arritmia varia ao longo do mundo, pode ser que existam fatores biológicos, isso ainda não foi totalmente confirmado, mas esse comprometimento cardíaco é multifatorial. Antes de terminar, eu quero falar de dois aspectos. O primeiro deles é dos atletas, que é um capítulo muito especial. Lembrando que o atleta sofre alterações cardíacas, não apenas dependendo da modalidade que ele pratica, mas também do treinamento a que ele é exposto, isso varia muito. E o atleta terá aí uma adaptação do coração, com mudança de volume, câmara, muito dependendo da modalidade a que ele faz, mas o fato é que o atleta leva o coração a níveis de exigência que o indivíduo não atleta não leva. Então, se ele teve Covid, e nós estamos falando aqui de gente que faz atleta de nível competitivo ou profissional, para liberar essa pessoa, aí sim a ressonância, além das avaliações pelo eletro, Holter, teste de esforço nesse caso, e o ecocardiograma, a ressonância mais uma vez é importante,
para tentar encontrar padrões de fibrose. E aqui, de novo, vem aquele aspecto. Não é toda a fibrose que é prejudicial. Aspectos lineares mesocárdicos têm sido descritos em atletas veteranos e sem complicações maiores. Então, de novo, nós tomar cuidado para não criar uma doença, não aumentar a complexidade daquilo que já é, mas existindo um realce de padrão patológico, que isso aumenta o risco do paciente, isso dá um pior prognóstico. E eu queria terminar lembrando dessa situação em que nós temos encontrado, em que é muito fácil falar das mudanças da ressonância, mesmo em atletas ou indivíduos não atletas, quando eu vi que tem alteração da contratividade, perda da sincronia contrátil, e aí eu encontro lá alterações dos mapas T1 e T2. Mas, às vezes, existem casos em que eu tenho função ventricular preservada, não tem realce tardio, e existem modificações sutis de T1 e T2. Nesse caso, não existe ainda nenhum dado dizendo que nós temos que suspender a atividade física ou que esse caso tem um pior prognóstico. Nós vamos ter que estudar, a prevalência disso tem aumentado, nós vamos ter que acompanhar esses casos de perto, porque nós não temos as informações necessárias para dizer qual será a evolução tardia, e, de repente, pode ser até coisas que existiam anteriormente, uma vez que nós sabemos que hábito de vida, tempo de vida, os idosos costumam ter alterações desses mapas T1, então temos que acompanhar e pesquisar. Como mensagem final, eu diria que a avaliação clínica bem feita, o eletrocardiograma, muitas vezes o Holter, quem sabe os dispositivos, o wearable, à medida que eles se transformarem em uma coisa mais acessível, e o ecocardiograma, principalmente com o uso das técnicas de deformação, que chegam muito mais fundo, conseguem dizer mais do estado do miocárdio, constituem a linha de frente nessa guerra contra o comprometimento cardíaco, mas nós temos que considerar também a presença de lesão na fase aguda, para escolher em quem fazer, talvez todos aqueles que tiveram manifestações mais graves ou sintomas compatíveis com comprometimento cardíaco têm que passar por todo esse tipo de avaliação na fase de evolução, mas se surgirem, se mantiverem dispneia, dor precordial ou palpitações, também isso. Claro que o quadro inicial moderado mais grave é uma indicação para realizar esses exames, mas nós temos que continuar estudando, porque, de repente, casos mais leves podem precisar de uma análise, ou que tiveram uma manifestação inicial mais leve, pode precisar de uma ressonância para complementar o ecocardiograma, definindo o tipo de lesão, e ainda é um exame obrigatório em atletas. Wilson, mais uma vez, eu quero agradecer muito o convite. Se tiver alguma pergunta que esteja ao meu alcance responder, estamos à disposição. Obrigado, Ibrahim. Mais uma vez, uma brilhante apresentação, né? Hoje, já, sem a discussão, já aprendi muito, muito. Apresentação do professor Carvalho, professor Ibrahim, foi fantástico. Respeitando aqui a audiência, que tem várias perguntas, várias, eu vou tentar juntar aqui as perguntas, né? Começar com a parte de fisiopatologia. Nós temos aqui o Rodrigo Atanásio e eu mesmo. O Rodrigo está perguntando o que poderia explicar esse vidro fosco, e aqui eu vou querer a opinião dos dois, e eu vou avançar um pouquinho mais, entrando nessa fase de imagem, que uma coisa que está me intrigando bastante, Carvalho, é essa história do déficit de difusão. Muitas vezes você tem lá uma tomografia normal, o indivíduo está cansado e tem esses trabalhos mostrando déficit de difusão, que provavelmente explica esse cansaço. Se vocês puderem elaborar um pouco mais sobre o significado dessas alterações no longo prazo, isso é fibrose, isso é inflamação persistente, e essa história do déficit de difusão, que é uma coisa extremamente intrigante. Podemos começar pelo Carvalho e depois Ibrahim, falando sobre esses dois tópicos. Depois eu vou avançar nas outras perguntas dos colegas que estão assistindo. Bom, primeiro tópico com relação às alterações que são típicas definidas como vidro fosco. Nós temos alguns casos, poucos pacientes foram biopsiados na fase aguda. Nós tivemos a oportunidade de realizar, até agora, um pouco mais de 100 autópsias em pacientes que faleceram de Covid-19 e, no nosso serviço de patologia,
nós temos uma ressonância 7 Tesla e temos um tomógrafo. Então, nós temos feito algumas análises nesses tecidos. Com relação às imagens de vidro fosco, em pacientes que faleceram, o que nós temos encontrado é preenchimento alveolar, dano alveolar difuso em diferentes fases, e também temos encontrado pneumonia em organização, muita pneumonia em organização. Na fase avançada, nesses pacientes que 6 a 11 meses depois têm ainda alteração tomográfica, está sendo alvo de uma tese de doutorado de um colega da broncoscopia. Nós estamos convidando os pacientes, explicando para eles que eles têm alterações, que ainda não há sinais definitivos de fibrose pulmonar, mas aqueles que já têm um comprometimento funcional, principalmente queda de capacidade pulmonar total e queda de difusão, nós temos oferecido a eles a oportunidade de fazer uma criobiópsia, que é uma biópsia por via endoscópica, mas que retira uma quantidade de material mais adequada para o patologista tentar escrever a história natural dessa resposta inflamatória caminhando para uma resposta fibrosante. Eu acredito que nós vamos encontrar bastante pneumonia em organização, tanto que algumas ideias já estão tendo, e alguns estudos estão sendo feitos, do uso do corticosteroide ou inalatório, ou mesmo corticosteroide sistêmico, quando existem essas alterações tipo vidro fosco, que poderiam ser áreas de pneumonia em organização que costumam, e eu tenho alguns casos mais de uso, casos particulares de consultório que eu tenho usado, que aparentemente responde. Agora, não existe estudos duplo cego nessa fase para nós termos certeza se esse paciente que tomou corticoide melhorou, se ele não tomasse nada, se ele iria melhorar também. Mas é uma impressão que temos com relação a isso. Com relação à difusão, quando existe essas áreas em vidro fosco, essa distorção arquitetural, ou mesmo esse reticulado que está predominando na tomografia 11 meses depois, a queda na difusão ela pode ser explicada por uma diminuição de área de troca, por ter uma organização dentro desses alvéolos, fazendo com que o ar não chegue, o sangue acabe passando por lá sem conseguir uma oxigenação adequada, ou a outra possibilidade, quando a tomografia é normal, nós temos visto alguns casos de tromboembolismo pulmonar. Nós também estamos pesquisando agora TEP crônico, tromboembolismo pulmonar crônico nessa população, para saber se a diminuição de área de troca, não pelo comprometimento da parte alveolar, mas diminuir a área de troca pelo comprometimento da parte vascular, poderia justificar uma queda na difusão. Então, é uma doença nova, Wilson, que ainda a gente está aprendendo e não temos resposta para tudo. Ibrahim, aproveitando aqui, ainda no mesmo tema da fisiopatologia, a Daniela, ela pergunta no caso de um atleta que teve Covid com alteração com realce tardio na ressonância magnética, ela quer saber de quanto em quanto tempo que a gente repete o exame ou tenta... Existe alguma lógica, alguma coisa clínica nesse sentido? Porque esse atleta quer voltar a fazer atividade física, né? Principalmente esse caso que você mostrou, com função normal, como é que fica isso? Esse é o caso mais difícil que tem e não tem resposta fácil ainda, né? Quer dizer, a gente gostaria de dizer, faz em 3 meses que deve resolver. A gente até sabe que em outros casos de outros tipos de miocardite, a gente faz em 3 meses e aí costuma ter uma associação prognóstica bastante boa. Quem ainda tem o realce, ou se aquela área de realce não diminui, geralmente as pessoas têm um prognóstico melhor e podem voltar a fazer as suas atividades. No Covid, nós ainda não temos essa informação. Tenho dados anedotais assim, de alguns casos de experiência nossa. 3 casos, na verdade, que eu vi desaparecer quase depois de 6, 8 meses. Então,
Mas aí, de novo, vem aquelas dificuldades que eu mencionei. Será que foi uma miocardite que eles tiveram? Será que foi um quadro de algum outro tipo de agressão que levou a ao desenvolvimento dessa lesão? Então, a gente ainda não tem esse dado. Que a gente tem procurado fazer, existe alguma possibilidade de associação e dar uma resposta, é tentar fazer um teste que leve esse paciente ao máximo para ver se ele desenvolve actimia, qual é a capacidade funcional dele. Talvez o TCP pode ajudar aí, mas são tentativas ainda. Eu diria que não adianta fazer com menos de 3 meses, que a chance de ter mudança é pequena, principalmente se já tiver edema. Se a ressonância mostrar edema, aí a gente tem ainda, ao mesmo tempo que se mostra um processo inflamatório ativo, por outro lado, tem a esperança que, reduzindo esse edema, aquele realce possa diminuir. Se já desapareceu o edema, a parede já está afilada, o realce já está estabelecido, a chance dele diminuir é pequena, e talvez, aí repetindo, depois de uns 5, 6 meses, a gente possa encontrar um ou outro caso que tenha sorte. Mas ainda não se tem essa resposta fácil. O pessoal está bombardeando aqui a história da terapia. Eu vou emparedar um pouquinho o professor Carvalho, né, tirando um pouco... Ele sabe que não tem estudo randomizado para o cego, vai demorar ainda para ter, porque a diversidade de quadro clínico é muito grande, né? Aquele slide, tem um slide que você mostra com todas as alterações, até problema articular esses pacientes estão tendo, então é uma gama muito grande. Mas aqui o Túlio, ele pergunta se azathioprina ou metotrexate funcionaria. A Fátima quer saber se budesonida na dose de 800 microgramas de 12 em 12 horas funcionaria. Quer dizer, o paciente está à tua frente, professor Carvalho. Sentou lá no seu consultório, estou cansado, a tomografia mostra lá um infiltrado, um vidro fosco. E aí? Como é que faz? Não tem estudo, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Eu vou só para quebrar o gelo aqui. Eu cuidei de muita gente com Covid no consultório, muita gente mesmo. E ano passado, eu acho que era lá para julho, agosto, eu peguei um paciente que tinha tido um quadro super leve e tinha dado alta para ele, começou a me ligar depois que estava cansado. Falei, você está com coisa na cabeça, tal, faz uma radiografia de tórax aí. Aí ele fez e apareceu infiltrado. Eu fiquei desesperado, nunca tinha visto aquilo. Aí comecei a pesquisar, tinha relato de caso de síndrome pós-Covid e que corticoide funcionava. Eu mandei ele 40 miligramas de prednisona e ele melhorou, limpou o pulmão e tal. Então, assim, o que a gente faz com esses pacientes? E o Ibrahim, a mesma coisa. Tem alguma coisa, quando aparece realce tardio, alguma droga, um BRA, um IECA, alguma coisa que a gente pode fazer? Começando pelo professor Carvalho. Bom, ali no frente a frente com o seu paciente, você vai fazer as avaliações e vai optar por uma terapia que você achar mais adequada. Eu gosto muito, não é por estar na presença de vocês dois, aí que são grandes estudiosos de imagem, eu gosto muito de imagem. Então, e o pneumologista, eu sou da época que não existia tomografia. Eu estudei pneumologia com raio-x. A tomografia apareceu depois que eu já tinha 7 anos de prática clínica. Bom, independente disso, eu gosto bastante de imagem e eu gosto bastante de fazer correlação entre estrutura-função, né? E nas imagens a gente usa muito a histologia comparado com a tomografia, porque a gente vê boas correlações. Então, quando eu vejo imagens que são sugestivas de pneumonia em organização, mesmo 3, 4, 5 meses depois do que o doente teve a sua internação, o seu quadro de Covid-19, existindo essas imagens compatíveis com pneumonia em organização, eu tenho utilizado o corticoide. Eu tenho utilizado preferencialmente o corticoide sistêmico. O corticoide inalatório, não vou dizer que eu nunca usei algumas vezes, quando eu não tenho receio dos efeitos colaterais do corticoide, para alguns pacientes que têm uma tendência ou já têm um diabetes evidente, ou são hipertensos, ou são obesos.
Então, eu tenho tentado usar, mas usei em poucos casos, o corticoide inalatório. Os estudos com corticoide inalatório na fase pré-hospitalar e na fase de internação não têm um resultado definitivo e aparentemente é neutro ou negativo, mas precisam de mais estudos. Agora, estudos com paciente depois de alguns meses não existe. Então, eu acho que entra na resposta inflamatória do esteroide e deve ser usado. Estudos com metotrexato e com outros, com azathioprina, os que já foram publicados não tiveram resultados satisfatórios, e eu acho que, baseado no paralelo que a gente pode fazer com outras doenças intersticiais do pulmão, que tem esse tipo de resposta de um padrão histopatológico de pneumonia e organização, o corticoide é suficiente. Eu não tentaria outro imunossupressor. Brian? Wilson, na cardio a coisa vai mais ou menos assim, no comprometimento cardíaco a coisa vai mais ou menos assim também. Se trata com aquilo que a gente acha que foi a causa. Então, os casos de miocardite têm sido tratados com miocardite, com corticoide, às vezes com colchicina, na tentativa de ter uma reversão do processo inflamatório. Em alguns casos eu vi ter sucesso. Em alguns casos o exame de controle mostrou resolução. Quando a lesão a gente encontra que é por uma oclusão coronária, que passou despercebida, ou por um minoca, aí o tratamento é mais... o pessoal segue mais a linha do tratamento de insuficiência cardíaca, entra com o inibidor da enzima, já vi gente usando também sacubitril valsartana nos casos, às vezes, um pouco mais refratários, mas são coisas experimentais. Então, o mais importante é tentar descobrir qual o mecanismo que levou a lesão do coração e tratar daquela maneira. Do mesmo modo, quando você tem lesões que a gente acredita tenham sido causadas com consequências à hipóxia, às vezes a gente tem tido disfunção ventricular graças a consequente à hipóxia, e aí é interessante, voltando até ao comentário que o professor Carvalho fez na primeira resposta, ou na resposta anterior, na verdade, a gente tem visto alguma correlação entre a capacidade de recuperação pulmonar, da função pulmonar, e melhora também da contratividade cardíaca. Então, de repente, não esquecer de olhar esse paciente como um todo, que a gente pode beneficiar os casos por esse outro mecanismo. Tem uma pergunta aqui interessante da Mônica Vargas Miranda, do professor Carvalho. Estenose de traqueia após intubação, professor Carvalho. Tem visto? Como é que está isso? Bom, esses pacientes, Wilson, eu nunca vi tanta gente na UTI entubada ao mesmo tempo como aconteceu na Covid-19. Né? Então, em média, no Brasil, de uma forma geral, nas UTIs, 40% dos pacientes precisam de intubação e de ventilação mecânica por mais de 24 horas. Isso é uma média geral. Obviamente, tem UTIs como a UTI coronariana, que tem muito menos doente entubado. UTI de trauma tem muito mais doente entubado, mas na média chega a 40%. Na Covid-19, as médias chegaram a 80% dos pacientes nas UTIs entubados, ou seja, o dobro do que a gente costumava ver. E os cuidados nem sempre foram aplicados por equipes preparadas para tomar esses cuidados. E a estenose de traqueia, ela está bastante associada a um cuidado inadequado com a via aérea. Se o paciente fica muito agitado, esses pacientes de Covid acordavam agitados e ficam mexendo muito, aquele cuff dentro da via aérea fica subindo e descendo, e isso muitas vezes causava vazamento, e algumas pessoas iam lá e insuflavam mais o cuff, e isso dava mais isquemia. Então, você tem uma área de atrito grande e com uma chance de isquemia maior. Então, as estenoses de traqueia têm sido vistas nesse pós-intubação por Covid. Uma outra coisa que eu não tinha visto tanto na minha vida nessa quantidade, além do takotsubo, nunca vi tanto takotsubo na minha vida quanto eu vi do Covid, mas, voltando para a área respiratória, pneumomediastino. Eu nunca vi tanto pneumomediastino quanto eu vi nesse período de Covid.
E a maior parte dos pneus mediastinos, se não a totalidade, eu ouso dizer que a totalidade, não foi causada por trauma de intubação. É causada por uma lesão que o próprio paciente gera para si mesmo. Principalmente quando se começou a deixar o paciente mais tempo para postergar a intubação, esse paciente vai fazendo pressão negativa, porque o pulmão vai ficando com uma complacência baixa, ele vai endurecendo, o paciente vai fazendo mais pressão negativa, e na zona de limite entre o pulmão normal e o pulmão com vidro fosco, o pulmão com uma pneumonia e organização, aquela região, a tensão na parede do septo alveolar é muito grande. E aquilo causa ruptura de alvéolo e o ar vai pelo feixe vasculo nervoso em direção ao mediastino, causando enfisema de subcutâneo e, às vezes, pressiona a pleura mediastinal e dá pneumotórax. Mas, muitas vezes, ele pode dar pneumo retroperitônio, pneumoperitônio, e o ar arruma um lugar para ir, né? Então, e isso acontecia porque você demorava para entubar. Quando você entubava, aí pondo pressão positiva, você conseguia ver o barotrauma com mais evidência. E se ficava, na intubação furou alguma coisa, e não furou nada. O que furou é lá no alvéolo, de tanta força que o paciente fez antes. É só um adendo aí, não foi na sua pergunta, mas eu lembrei disso e eu achei interessante comentar. Não, fantástico, fantástico. Eu tenho aqui, ainda falando sobre cansaço, né? E aí está aberto para o Ibrahim, professor Carvalho, como medir a sarcopenia desses pacientes? O professor Carvalho comentou sobre o teste clínico de mensuração de força, né? Mas assim, eu, particularmente, nunca vi tanta sarcopenia, nem cirurgia cardíaca complicada, que o doente fica internado 15, 20 dias no hospital, esses doentes demoram para conseguir ficar em pé. Como é que é isso? E isso aí acaba contribuindo para o cansaço do paciente, né? Porque ele perde massa, não perde força respiratória, perde força para se deslocar. Professor, se você puder comentar um pouquinho sobre a importância... Eu vou pedir ajuda para o Ibrahim, porque assim, a maneira como nós temos medido a sarcopenia nesses pacientes, como estamos avaliados, Ibrahim, é através do ultrassom da musculatura da panturrilha. Eu não sei se vocês têm uma outra técnica para fazer isso. Eu estou tentando convencer um ex-preceptor da radiologia para a gente estudar imagem de diafragma, como temos trocentas tomografias desses pacientes, tentar desenvolver uma técnica de imagem que faz a volumetria do diafragma. Eu tenho alguns pacientes que eu tenho atomins e expiração máxima, então dá para ver o espessamento do diafragma. Você tem alguma coisa de imagem que você sugira, Ibrahim? Do diafragma não, ressonância eu recomendo. Ressonância de corpo inteiro tem sido utilizada para calcular e algumas pessoas encontraram essa medida objetiva dessa redução de massa que a gente vê na prática, né? Dá para fazer ressonância de corpo inteiro, separar, porque a ressonância, mesmo sem contraste, sem nada, vai deixar fácil separar o que é músculo, o que é pele e o que é osso. Então dá para calcular a massa muscular da pessoa e fazer uns índices. Já tem até algumas tabelas do normal, então pode até ajudar aí na comparação desses casos. Mas Ibrahim, tem software que faz essa diferenciação entre gordura, músculo, água, sei lá? Tem. Não é grátis, tem que comprar, claro. Não vem na máquina, mas tem sim para essas coisas que eles estão chamando agora de imagem de precisão, né? A chamada ressonância de corpo inteiro. O Fleury está fazendo já. E o pessoal lá da musculoesquelética do Fleury faz. E eles, nessa abordagem de medicina de precisão, a imagem de precisão, dá para fazer essa quantificação com software, tem pouquíssima interação do operador. A gente está avançando no tempo, eu sei que tem um monte de perguntas aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir avançar, mas tem vários colegas que perguntaram aqui sobre pericardite na síndrome pós-SARS-CoV-2 e como serosas são um dos alvos aí, né? Tem também o derrame pleural, a
pleurite. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho, professor Carvalho, na parte clínica, como é que aqui no departamento de pneumologia o pessoal está usando ultrassom pulmonar para um rastreio clínico rápido, avaliar a presença de derrame pleural, consegue ver tem visto de quase tudo com ultrassom, né? E aí, Ibrahim, existe alguma coisa diferente na pericardite desses pacientes? Eles podem evoluir para pericardite constritiva? Você tem visto alguma coisa assim, professor Carvalho? Bom, derrame pleural, uma serosite associada ao COVID, nós, nessa corte de pacientes, nós não vimos nenhum caso de derrame pleural, como não vimos nenhum caso de faviolamento para caracterizar definitivamente uma área de fibrose no pulmão. Os casos de derrame pleural que eu vi eram derrames pleurais bilaterais e eram associadas à miocardite. E foram poucos, não foram muitos. Então, nem na fase crônica, ou seja, no pós-Covid, que a gente está chamando aqui de após 3 semanas da alta hospitalar, a serosite da pleura não me parece uma doença associada à Covid, ou uma manifestação associada à Covid-19. Eu procuraria outra causa. A minha experiência com o coração é absolutamente superponível. Quase todo caso de pericardite que eu vi eram miopericardites. Então, eu diria para você que a diferença que eu tenho que eu chamaria a atenção é essa. Eu tenho visto pouco caso de pericardite isolado, quase. Eu lembro de ter visto 2 e que, de novo, reproduzindo as palavras do professor Carvalho, não dá para garantir que tenha sido do Covid que isso tenha acontecido. A diferença que eu vejo quando a gente faz diagnóstico na fase aguda, eu acho que porque os casos são acompanhados de muita inflamação, muito edema, realmente brilha muito. Mas fora isso, as coisas evoluem parecido. Agora, eu tenho pouquíssimos casos, nenhum, na verdade, que eu tenha conseguido bater o martelo e dizer isso é uma pericardite isolada, quase sempre já vem com algum grau de comprometimento miocárdico também. Para encerrar aqui, terminando com uma pergunta muito provocativa, nem sem querer politizar nada, mas nos últimos 15 dias eu tive um caso de um assistente aqui do INCOR, mantidas aí mantida aí a declaração de que é uma coincidência, pode até ter sido uma coincidência, mas um assistente aqui do INCOR, que uma semana depois da terceira dose da vacina apresentou uma pericardite com derrame pericárdico, com supra-DST no eletro, e semana passada teve um outro caso, o assistente jovem, né, 33 anos, e um outro rapaz que eu atendi semana passada, 40 anos de idade, com uma história mais próxima, também tomou a vacina e evoluiu com um quadro de pericardite, esse mais exuberante um pouco. O Ibrahim chegou a ver essa ressonância, ele sabe de qual que eu estou comentando, que foi feita a semana passada. Então, professor Carvalho, essas reações vacinais, a gente tem alguma coisa mais palpável? Aparentemente são casos leves, a gente tem publicação já mostrando que aquele estresse todo que ficou de miocardite, fulminante, que quando saíram alguns relatos, parece que é uma coisa extremamente rara, mas me parece um pouco que as pericardites são um pouco mais frequentes do que está relatado. Quando esse assistente internou num dos hospitais aqui, o radiologista falou, essa semana foram 3 aqui. Então, o senhor pode falar um pouquinho? O Ibrahim também gostaria de ouvir um pouco. Tem um ambulatório no HC, no PAMB, do pessoal da Imuno, do pessoal que trabalha com o Jorge Calil. Eles têm um ambulatório de efeitos adversos da vacinação. E eu tive um caso, eu acompanhei um caso que foi uma pericardite pós-vacinação e
Não sei por que encaminharam para mim, porque houve alguma confusão, acharam que era derrame pleural. E aí foi para mim, não tinha nada na pleura, tinha no pericárdio. E eu fui conversar com a colega, que é a responsável por esse ambulatório. E ela está coletando esses casos. Ela atende lá no ambulatório 4B do PANG. E ela tem um ambulatório só de reação pós-vacinal. E ela me disse que ela tem visto casos de pericardite. Não foi nenhuma surpresa para ela. Para mim foi uma surpresa, que era o primeiro caso que eu estava vendo, até meio sem querer. E aí, assim, realmente tem ocorrido, e, pelo que ela me disse também, os casos que ela acompanhou foram de evolução relativamente benigna. Mas agora eu estou aqui confuso se estava associado a uma plataforma de vacina ou a outra. Eu acredito acho que essas plataformas mais modernas, do tipo RNA, mas eu não tenho certeza, posso estar falando bobagem, eu prefiro ficar quieto. Então, talvez o Ibrahim tenha mais informações. Essa é uma condição que a gente tem visto mais, né, Mar? Pericardite pós-vacina a gente tem visto mais. E tem chegado alguns casos de miopericardite também. Vou citar aqui a coisa mais perigosa do mundo, que é grupo de WhatsApp, mas o pessoal que faz imagem cardíaca, de ressonância e tomografia no Brasil, tem um grupo de WhatsApp que a gente troca experiência e vira, mexe, alguém posta lá algum caso de pericardite, e já tiveram alguns casos de miopericardite com evolução menos favorável. Parecia, principalmente antes da terceira dose ser tão disseminada como está agora, que existia uma certa tendência exatamente para essas vacinas de plataforma de RNA serem um pouco mais prevalentes. Mas agora a gente tem visto, a gente não consegue dizer se é porque associou, enfim, mas existe sim pericardite, principalmente pós-vacina, e existiram esses casos piores. Mas também o que eu posso dizer, e de novo, sem querer polemizar, só do ponto de vista médico, é que eu vi muito mais miopericardite grave pós-Covid do que pós-vacina, né? Então, eu tomei as 3 doses. Com certeza. Acho que todos nós, né? Todos nós, com certeza. Não tem zero a dúvida, né, da eficácia da vacina. E, assim, eu acho que a boa notícia é que, pelo menos os casos que eu tenho visto, a gente acaba fazendo muito ecocardiograma desses pacientes que têm dor no peito, acaba vendo, né? Eu fico me perguntando também, num cenário como esse, com milhões de pessoas vacinadas, quer dizer, de repente o indivíduo ia ter uma pericardite mesmo naquele momento, e aí a gente fica sempre botando a culpa na vacina, né? Então é meio difícil, não sei, acho que vai demorar um pouco para a gente ter a resposta correta aqui. Mas, assim, eu vejo o sucesso aqui desse webinar pela quantidade de perguntas que, infelizmente, a gente não vai conseguir responder. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de agradecer o professor Carlos Carvalho. Todos nós sabemos aí a importância e toda a relevância que o senhor teve nessa pandemia. É um privilégio para nós, né, Ibrahim? Aqui falando com um colega do Grupo Fleury, né, que está junto nessa parceria científica do Grupo Fleury com o Estudo do Coração, uma parceria científico-educacional que já tem 4 anos e tem sido extremamente frutífera. Eu gostaria muito de agradecer a colaboração e a participação do professor Carvalho, do professor Ibrahim. Realmente foi, não só as apresentações, mas a discussão foi brilhante, e todos tenho certeza que quem perdeu vai ter a oportunidade de buscar esse webinar tanto no site do INCOR quanto no site do Fleury. Gostaria de agradecer muito a presença de todos que estão aqui acordados, aí, cansados, como o professor Carvalho falou, até essa hora, prestigiando esse webinar, e avisar que teremos outros. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ibrahim. Obrigado, Carvalho. Obrigado, pessoal da medicina, e obrigado a todos. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.